Já pararam para pensar o porquê não importa em que lugar do mundo você esteja, se você soltar um objeto, ele cai? Parece óbvio, né? Mas a grande sacada da física foi perceber que essa força que faz esse objeto cair em direção à Terra é a mesma que faz a Lua permanecer girando em volta da Terra e a Terra girando em volta do Sol. Eu sou o Leonardo Knopf e hoje aprenderemos sobre gravidade. Antes de Newton, as pessoas achavam que as leis do céu eram diferentes das leis da Terra. O Newton mudou tudo isso com apenas uma ideia simples: matéria atrai matéria. Se algo tem massa, qualquer tipo de coisa, se ela possui massa, ela exerce uma atração gravitacional. Você atrai o seu celular, por exemplo. Você atrai o seu colega. Mas por que você não cola nele? Por que vocês não ficam grudados? Porque a gravidade é uma força muito fraca. Isso comparando elas às outras forças do universo. Só percebemos o efeito da gravidade dessa força quando pelo menos um dos objetos é massivo, como um planeta, comparado ao outro. Bom, Newton pegou todas essas ideias que ele conseguiu compilar sobre o que ele achava que era a gravidade e ele chegou no que podemos dizer que foi o coração disso tudo, que é essa fórmula bonitinha aqui, ó. Bom, calma, a gente já vai traduzir isso para português. E tocando um pouco nessa técnica de traduzir isso, isso é no sentido mais literal possível. Mas você pode até pensar, não, mas como traduzir entre línguas? Mas sim, isso daqui é uma língua. Temos que ter essa concepção de que o universo ele é escrito em matemática. Então, para que a gente entenda ele e todas as suas concepções, nós precisamos aprender a ler matemática. Então, como eu disse, vou traduzir essa fórmula para o português. Começando pelo F. O F quer dizer a força. É a força, é essa atração gravitacional entre as duas massas. O G é a constante gravitacional. Esse é um númerozinho mágico que o Newton conseguiu deduzir, que junta a fórmula toda. Mais tarde, Henry Cavendish conseguiu provar a existência dessa constante gravitacional. Ele é um número que não muda, que é como se fosse o π. Ele é um número fixo que não muda. O M1 é a massa do primeiro objeto, o M2 é a massa do segundo objeto. O R é a distância que esses objetos estão um do outro. E um ponto importante é ver que a distância é ao quadrado. Então, se nós temos dois objetos e a gente dobra a distância entre eles, a força não cai pela metade, ela cai 4 vezes. Ou seja, a força gravitacional cai muito rápido conforme a gente aumenta a distância entre os dois corpos. Bom, nisso você já deve ter ouvido um númerozinho mágico, que você já deve ter visto em algumas contas, que você até já deve ter feito, que é o 9,8 metros por segundo, aproximado. Normalmente a gente pega e arredonda ele para 10, mas tecnicamente é 9,82 e alguns outros quebrados. Esse número é a força gravitacional que a Terra faz na gente. Então, se eu pulo, eu fui puxado em direção ao centro da Terra, praticamente 9,8 metros por segundo. Mas aí você pode pensar, você já deve ter visto em algum lugar algo falando sobre como o homem, quando foi para a Lua, quando ele deu um pulo, parecia que ele estava em câmera lenta, voando. Mas por que isso acontece? Se você pesquisar, você vai perceber que, sabendo, a Lua é muito... Se a Terra é desse tamanho, a Lua é muito menor. Ou seja, a diferença entre a gravidade que a Terra faz, que o centro da Terra faz em relação à sua superfície, a Lua faz uma força muito menor. Na Terra, a gente faz esse cálculo utilizando uma mistura, a gente junta duas fórmulas, que seria a fórmula do peso, da força-peso, que é massa vezes G, e a lei da gravitação universal. Igualando as duas forças, a gente consegue simplificar e cortar as massas em uma questão que fica a gravitação universal, né, a constante gravitacional, a massa do planeta dividido, aqui no caso a gente utiliza o raio médio do planeta, né? Então, vendo para a Terra, a gente vai ter a constante gravitacional, que é mais ou menos 6,674 vezes 10 na 11.
A gente vai ter a massa da Terra, que é aproximadamente 5,97 vezes 10 na 24, muito grande. E o raio médio da Terra é aproximadamente 6,37 vezes 10 na 6. Esse é o raio médio da Terra. Se a gente coloca tudo isso nessa fórmula, a gente chega nesse resultado bonitinho aqui, que é o 9,81 aproximadamente. Eu falei 82 antes, mas é mais ou menos 81 metros por segundo quadrado. Se a gente pega e utiliza o mesmo cálculo, mas agora utilizando a massa e o raio médio da Lua, a gente vai chegar nesse resultado aqui, que é aproximadamente 1,62. Ou seja, pegando o 9,81 da Terra e 1,62 da Lua, é uma diferença muito grande, uma força muito grande comparada à outra. Então, quando aqui eu pulo, eu sou atraído 9,8 metros por segundo para o chão, aqui eu vou ser atraído 1,6. Então, quando eu pular, vai demorar muito mais tempo para que o planeta consiga me puxar de volta para a sua superfície. Ou seja, isso além de dar a sensação de câmera lenta, que a gente está caindo muito lentamente, vai fazer ele poder pular muito mais alto, porque a força que tem que fazer é muito menor. Então, chegamos ao fim da nossa aulinha introdutória à gravidade. Lembrando que a gravidade é o grude, é a cola que mantém o universo organizado. O Newton nos deu um mapa de como ela se comporta, mas ele mesmo admitiu um pequeno mistério. Ele não sabia como essa força atravessava o vazio do espaço, porque até naquela época não tinha uma ideia de uma força de campo, nem como uma força pode interagir com outra coisa sem nada, porque no vácuo do universo não tem nada. Então como que uma força interage com a outra? Bom, ele explicou o quanto, mas não o porquê. Esse mistério ficou aberto por mais ou menos uns 200 anos. Até que um carinha que morava ali, Albert Einstein, já deve ter ouvido falar dele, ele era mais ou menos conhecido, ele apareceu e disse que a gravidade não era uma puxada invisível, mas sim uma dobra no espaço-tempo, no próprio tecido do espaço. Mas segura a curiosidade. Isso é um papo para outra aula, a nossa aula de relatividade geral. Por hoje, observe a gravidade ao seu redor. Tudo que você vê está se atraindo, agora mesmo. Estude a fórmula, faça os exercícios que eu passei e a gente se vê na próxima aula. Valeu?